Não vai dar certo. Ainda não consegui transmitir. Eu não consigo transmitir pelo celular. Pois te acalma aí, certo? Vai transmitir agora, vai não? Não. Pois é o slide, é? A tua aula é lá naquele slide? Isso. Pois pronto. Pois eu transmito daqui, certo? É a mesma coisa. Deixa eu. Samuel. Oi. Oziel. Oziel. Pois, Você. fala para falar. Tá desligado, Gabriel, teu microfone. Ih, Raquel, você tá na área, né, Raquel? Obrigado. Vai gravar a Eu vou aula, tentar bem. Gabriel. E, opa, Me 10. aceita aí, Samuel. Oi? Gabriel saiu, né? Ele voltar, eu vou. Ele tá com o microfone fechado, ó. Eu estou pelo computador e pelo celular. Eu estou só abrindo o Gabriel. arquivo do PowerPoint aqui. Ah, tá bom. Tá dando Oi? certo, tá dando certo. Vai dar certo, vai dar certo. A professora Márcia já entrou. Computador. Boa noite, professora. Isso. Vou trocar link de apresentação. A outra ali agora. Trocar de dia. Estão conseguindo ver aí? Apareceu. O slide apareceu.
Apareceu o seu slide? Aparecendo aqui. Primeiro. Deixa eu ver. Carrega agora. Samuel, o que está aparecendo na tela aí? Tá preto aqui. Tá carregando aí. O arquivo está carregando. Tem paciência. Ele não passa, não. Passando, ele não passa. Tenta transmitir isso, deu certo, não. É o Zé? Oi, Gabriel. Transmite aí. Pode falar, Gabriel. Para transmitir. Me transmitir, não é? Então vamos lá. Só um momento. Deixa comigo. Tu vai falando daí ou eu falo daqui, como é? Eu vou falando, né? Tudo bem. É a vergonha para mim comprar um celular que preste. Hoje eu comprei uma bateria de R$ 80. Professor Reginaldo. Olá, Gabriel. Eita, Como é que tá a eita, situação de negócio arroz? difícil, né? Ainda bem que a professora Márcia vai passar a gente. Ei, rapaz. Clica em cima do nome do grupo. Aparece, olha. A senhora mesma. Matheus vazou, né? Isso.
Pronto, Gabriel. Começa aqui, ó. Não é? Pronto, tá bom. Então, pessoal, a aula que falando, seria né? ontem, né? Eu não consegui transmitir nem ontem nem hoje, então eu vou explanar de maneira bem rápida, porque além de ter um outro colega para apresentar, né, o Samuel, o professor Samuel, para apresentar a aula dele, ainda tenho que estar no serviço 7 horas da noite. Então, já mandei, ontem à noite eu mandei a atividade para o grupo dos alunos, né, e a atividade é do conteúdo que vai ser transmitido, né, a soma e subtração de monômios e polinômios semelhantes, não é isso? A gente está vendo aí, pessoal, o que são monômios semelhantes, no caso, né? A gente tem 4 exemplos de pares de monômios, não é isso? A gente tem o primeiro exemplozinho aí, ó, no canto superior esquerdo. Poder ir riscando, Alzeu. A gente tem um monômio, ó. Lembra lá da aula do professor Oziel, né? O que é um monômio? Monômio, no caso, para entender o que é um monômio, né? É a multiplicação, né? O produto de um único termo, no caso, né? A gente está vendo aí, ó, aparecendo 5 ao cubo vezes b ao quadrado, não é isso? Isso é um monômio. E a gente tem o coeficiente, que é o 5, não é isso? A parte numérica é o coeficiente do monômio. E a parte literal é o a ao cubo vezes b ao quadrado, tá bom? E o que é a semelhança de monômios? É quando a gente tem a mesma parte literal pertencente a mais de um monômio, no caso. A gente percebe que o monômio 9a ao cubo vezes b ao quadrado é semelhante ao primeiro, porque a parte literal é a mesma. Não é isso? Agora, um contra-exemplo. Na parte de baixo, os monômios na parte de baixo, ó, o x vezes y e o x ao cubo vezes y, eles não são semelhantes, por quê? Porque a gente tem a paral, ó, apesar da gente ter a parte numérica sendo a mesma, o professor não está aparecendo o número, e quando não aparece o número, a parte do coeficiente é 1, não é isso? Do lado da letrinha aí, ó, do lado das letras. Então, apesar de ter o mesmo coeficiente pertencente aos dois monômios, nós temos monômios não semelhantes, porque as partes literal, né, o expoente lá do x, ó, no segundo monômio é 3, e do primeiro é 1, não é isso? Logo, as partes literais são diferentes, e assim eles não são monômios semelhantes, tá bom? São diferentes. Agora, os monômios da parte superior do canto direito, ó, a gente tem 1/3, né? 1/3 de c ao quadrado vezes a, e o outro monômio é 8c ao quadrado vezes a. E aí, os alunos, esses monômios, eles são semelhantes ou não? No chat, vamos lá. José Lopes falou que sim. Matheus disse que sim. É o Matheus, Reginaldo. É Matheus? E por que apareceu o José Lopes? É o pai dele. Ah, tá. Vamos lá. Mas a Raíssa saiu. Outro aluno possa opinar? Então, o Matheus está correto, viu, pessoal? Então, esses monômios são semelhantes porque a parte, né, a parte de letras, né, isso é a mesma. A gente tem a mesma parte de letras, né? Isso ao quadrado vezes o monômio, e no segundo monômio, c vezes a também, né? Eu estou dando apenas o coeficiente. No primeiro é 1/3, né? E no segundo é 8. O quarto exemplo aí, ó, no canto inferior direito, a gente tem mais 2 pares de monômio, né? O primeiro monômio, m ao quadrado vezes n, m ao cubo vezes n, e o segundo, 4 vezes m vezes n. É isso? Esses monômios, eles não são semelhantes, por quê? Porque a gente tem a parte literal diferente dos dois monômios, é isso?
Então, aí eu conceito aí na parte baixa aí, né, que o monômio antes, né, quando as suas partes literais são iguais, são as mesmas, viu? No caso, a gente compara, pessoal, dois ou mais monômios, viu? Pode passar, José. A gente tem aí, pessoal, uma figura, né? A gente tem dois retângulos, não é isso? E aí a gente vai efetuar, descobrir a área desses dois retângulos. A gente percebe que a área do primeiro retângulo, ó, é A, que é a altura, né? A altura dele está medindo A. E o comprimento dele está medindo 4B, não é isso? Então, para a gente descobrir essa área, lembra lá como é que a gente descobre a área de um retângulo? A altura, né? Vezes o comprimento, tá bom? Então, a gente tem lá no primeiro itemzinho, ó, dizendo qual é a área desse primeiro retângulo. É 4AB, tá bom? Como é um produto, a gente só ajeita os termos para ficar bem usual, tá bom? Então, a gente tem a área do segundo retângulo. Qual é a altura dele? A altura vai ser a mesma do primeiro, ó. A altura dele é A, tá bom? A altura e a largura é a mesma coisa, tá bom? Então, para a gente descobrir a área, é A vezes 2B, né? A gente descobre a área do segundo. E para juntar, para descobrir a área do retângulo total, professor, a gente vai somar os monômios, não é isso? A gente percebe aí, ó, que a gente está somando o 4AB, que é a área do primeiro, com 2AB, a área do segundo. A gente vai 2AB. Como é que a gente consegue adicionar esses dois monômios? A gente vai conservar a parte literal, no caso AB, e vai somar os coeficientes, não é isso? No caso, ó, a gente pega, conserva a parte literal, AB, e soma os expoentes. 4 mais 2 dá 6AB, tá bom? Então, a área total desse retângulo aí, ó, dos dois retângulos, é 5B, tá bom? Aí tem um exemplozinho na parte de baixo, né? Que é fazer o mesmo cálculo, a mesma semelhança, ó. A gente percebe que os dois monômios estão aparecendo aí. No canto inferior esquerdo, 3x ao quadrado vezes y, né? Está sendo somado com 5x ao quadrado vezes y. Né? Para a gente obter essa soma aí, a gente conserva, repete a parte literal e soma os expoentes, né? Os coeficientes. 3 mais 5, né? O coeficiente do primeiro é 3, do segundo é 5, né? 3 mais 5, 8, repetindo a parte literal, x ao quadrado vezes y, tá bom? O segundo exemplo, a parte inferior direita, é 3 ao quadrado vezes b, né? Somado mais 2 ao quadrado vezes b, menos 5 ao quadrado vezes b. A gente percebe esses três monômios aí, ó, né? Percebe monômio 5 ao quadrado vezes b, né? Todos são semelhantes porque tem a mesma parte literal. Não é isso? Então, para a gente obter a soma, a junção desses três monômios aí, ó, a gente vai repetir a parte literal, no caso, a ao quadrado vezes b, e efetuar, né, a soma e a subtração desses coeficientes, né? A gente tem 3, que está sendo somado, mais 2. A Ana disse que travou o áudio. O áudio está normal aí, pessoal? O José também travou. Matheus, no caso. Os colegas professores, como é que está o áudio aí? A Cristiane não travou. O áudio, meu, às vezes trava. Continuando. O Matheus disse que pode continuar. Vamos lá. Então, a gente vai somar agora os coeficientes, né? A gente tem o 3 do primeiro monômio, que está sendo somado, mais 2 do segundo monômio, né? E menos 5 do terceiro monômio. 3 mais 2 é 5, menos 5 é 0, né? A gente vai ter um monômio
né, um resultado, um monômio nulo, não é isso? Porque está sendo multiplicado a sua parte literal por zero, não é isso? A gente vai ter um resultado igual a zero, tá bom? Passa aí, Zé. Tá dando para compreender até o momento, pessoal? Matheus diz que sim. Ana Laura diz que sim. Então lá, continuando. Aí a gente tem agora, pessoal, dois exemplos, duas somas, junção de monômios, e a gente tem alguns monômios que não são semelhantes entre si, né? A gente tem no primeiro exemplo aí, ó. Só lendo o conceito que está aí, ó. Se uma expressão tem monômios semelhantes, né, e monômios não semelhantes, efetuamos a adição ou subtração dos termos que são semelhantes, não é isso? Ou seja, a gente vai juntar os parezinhos, né, que são semelhantes, que são parecidos. Vamos lá. No primeiro monômio, a gente tem 6 ao cubo mais 5 vezes x vezes y. A gente percebe que as partes literais desses dois monômios são diferentes, né? Mais 5x mais 2 ao cubo menos 2x vezes y mais a ao cubo. A gente vai juntar agora os termos semelhantes. 6a ao cubo mais 2a ao cubo mais a ao cubo, né? Juntando, só ordenando os termos semelhantes. Agora, um termo que é diferente, não tem nenhum termo semelhante com ele, é o 5x vezes y, né? A gente só adiciona aí e bota ele na ordem, né? Menos 2xy mais 5x, tá bom? Então, o resultado aí, pessoal, dessa soma, a gente percebe que os únicos termos semelhantes, a gente tem o 6a ao cubo, mais 2a ao cubo, mais a ao cubo, né? Juntando aí, ó, a gente tem 9a ao cubo, é um termo, são a junção dos termos semelhantes, né? E os outros que a gente pode efetuar, ó, é 5x vezes y menos 2x vezes y. Repetindo a parte literal e a gente subtrai os coeficientes. 5 menos 2 é 3, né? Tá bom? O último termo lá, ó, da segunda linha, é o 5x. A gente tem apenas que repeti-lo, né? Porque ele não é semelhante com nenhum desses monômios aí, ó. Então vai ficar 9a ao cubo mais 3x vezes y mais 5x. Tá bom? O segundo exemplo, da mesma forma, ó. A gente vai perceber os termos que são semelhantes, né? A gente tem 6a ao quadrado vezes b mais 3m ao quadrado mais 3 ao quadrado vezes menos 3 ao quadrado vezes b mais a ao quadrado vezes b menos 10m ao quadrado, tá bom? Então aí, juntando os termos semelhantes, a gente tem o 6a ao quadrado vezes b, que é semelhante com menos 3a ao quadrado vezes b, que se assemelha também com mais a ao quadrado vezes b. Tá bom? Aí o termo, outro termo que ele não vai ter semelhança com nenhum monômio, né? A gente só repete ele, ó, 3m ao quadrado, tá bom? Mais 3m ao quadrado. A gente vai repetir considerando o sinal, viu, pessoal? E aí, ó, o outro termo que também não tem semelhança com nenhum monômio, né? É o menos 10 ao quadrado. A gente está trazendo o sinal dele, ó. Tá bom? Então, somando agora os termos semelhantes, a gente tem 4a ao quadrado vezes b, né? Por quê? Repetindo as partes literais, né? A ao quadrado vezes b, aí a gente vai efetuar a soma e subtração dos termos semelhantes. 6 menos 3 dá 3, né? Mais 1. Professor, mas na frente do a ao quadrado não tem número, não aparece número, mas o coeficiente, pessoal, está implícito aí, é 1, né? É 4a ao quadrado vezes b. Lá dos dois últimos termos, ó, somando eles, né? A gente tem 3m ao quadrado, né? Que se assemelha com o último termo, ó.
menos 10m ao quadrado, o que é que a gente vai fazer? A gente vai repetir a parte literal e vai subtrair os coeficientes. 3 menos 10 é menos 7, tá bom? Aí a gente obtém o resultado final aí. 4a ao quadrado vezes b menos 7m ao quadrado. Passa aí, Azel. Tá dando para compreender aí, pessoal? Como é? Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui. Tá dando para compreender aí? Vamos lá. Então eu vou continuar. Agora a gente tem a adição de um polinômio. Vocês perceberam que no anterior a gente teve termos que não eram semelhantes. A gente apenas agrupou os termos semelhantes, né, efetuando a soma e subtração dos termos semelhantes, não é isso? E aí a gente obteve, né, um resultado, dois ou mais termos que não eram semelhantes. Ó. Volta só uma lâmina no slide aí, Zé, por favor. Só para mostrar o exemplo, ó. A gente, no primeiro exemplo, ó, o resultado deu 9a ao cubo, né? É um monômio, mais 3x vezes y, mais 5x. A gente percebe que esses termos eles não são semelhantes entre si, ó. Então, o resultado deles a gente chama de polinômios. Por quê? É uma junção de monômios que a gente não pode somar, tá bom? Porque não tem termos semelhantes, ó. Entenderam? Passa uma lâmina aí, ó, Zé. Vou dar metade da comissão para ti, viu? Não se preocupa não. Vamos lá. Aí a gente tem agora, pessoal, adição e subtração de polinômios, não é isso? Lembrando, polinômios é quando a gente tem vários monômios e a gente não pode somar os termos porque não tem termos semelhantes, ó. Percebe, ó? A gente tem as dimensões de um triângulo, ó, 12x mais 10, o outro lado, 12x mais 10 é um triângulo isósceles, tem dois lados iguais e a base é diferente, né? 10x mais 5, né? E aí? Agora eu vou pedir para... A gente vai trabalhar a soma desse lado aí, né? Desses lados. Ou seja, o perímetro do triângulo. Passa um slide aí, Azel. Pode passar. Pronto, ó. No primeiro exemplo, a gente tem a soma do perímetro do triângulo, não é isso? A gente tem um lado 12x mais 10, né? Somando com a base, que é 10x mais 5, que está somado mais o outro lado, 12x mais 10. Tá bom? A gente vai agrupar os termos que são semelhantes. Ou seja, aqui, ó, no 12x, a gente vai agrupar todo mundo que tem x, ó. 12x mais 10x mais 12x, tá bom? Agora, a gente vai agrupar todos os termos que não tem número, que não tem letra, que não estão aparecendo letra. O 10, o 5 e o 10, de novo, tá repetindo, tá bom? Então, vai ficar 12x mais 10x mais 12x. São as partes que tem letra. São monômios semelhantes. Outro tipo de monômio que também são semelhantes, por isso que a gente está agrupando um ao lado do outro, 10 mais 10, né, mais 5. Agora, juntando os termos que são semelhantes, a gente tem 12x mais 10, 22x, mais 12x, 34x, tá bom? Agora, somando só os termos que tem apenas número, 10 mais 10 é 20, mais 5 é 25, tá bom? Volta uma lâmina aí, Zé, para mostrar a área do retângulo. A gente tem a outra figura aí, ó. A gente tem a outra figura, um retângulo. Tem x ao quadrado mais 3, é o lado do retângulo, né? E o comprimento é 5x ao quadrado mais 1. Como é que a gente efetua a soma desses lados aí? O perímetro.
Fica subentendido, pessoal, que os outros lados que não estão aparecendo, né, é o lado oposto, não é isso? Porque é um retângulo, trata-se de um retângulo, é isso? Basta a gente ter dois lados no caso, o lado, né, a dimensão do outro lado é o lado oposto, não é isso? E o 5x ao quadrado é igual ao outro lado, ó, 5x ao quadrado mais 1 é igual ao outro lado. Efetuando essa soma aí do perímetro, bora andar aqui, senão me atrasa. Esse aqui é aquele que eu cancelei. E aí, ó, efetuando a soma desse, o perímetro, né, obtendo o perímetro, a gente vai pegar o lado x ao quadrado mais 3, né, com o comprimento 5x ao quadrado mais 1, agora somando com o outro lado, 5x ao quadrado mais 3, com o outro comprimento, 5x ao quadrado mais 1, né? Tá dando para compreender, a gente está somando todos os lados do retângulo. Vamos lá. Valeu, Zé. Vou pagar um PF para você lá em Campo Maior, Piauí. Vamos lá, continuando. Agora a gente vai agrupar os termos que são semelhantes, não é isso? X ao quadrado, né? Mais 5x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais 5x ao quadrado, tá bom? Agora os termos, o outro grupo de termos que são semelhantes, ó, que tem apenas número. A gente tem o 3, o 1, é isso? Então, mais 3, mais 1, mais 3, novamente, né? E mais 1, tá bom? A gente vai agora somar, não é isso? Repete a parte literal, x ao quadrado, e soma as partes numéricas, o coeficiente. Do x ao quadrado, o coeficiente é 1, né? Quando não aparece é 1. Então, 1 mais 5 é 6. Mais 1 do outro x ao quadrado, ó, 7. Mais 5 é 12x ao quadrado, mais 8, né? Somando as partes numéricas ali, apenas a parte numérica, ó. A gente tem 3 mais 1 é 4, mais 3 é 7, mais 1 é 8, tá bom? Vamos lá agora para a subtração de monômios. Pode passar, de polinômios, no caso. Pode passar, Zé. E a subtraçãozinha, ó, a gente tem aí, ó, primeiro grupo de polinômios. Por que polinômio, professor? Porque a gente tem monômios aí, ó, no primeiro polinômio. A gente tem monômios que não podem ser somados, ó, tá bom? Somados ou subtraídos, tá bom? A parte de letra é diferente, ó. No segundo polinômio, o de 2x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 2, também a gente tem termos que se diferem, né? Que a gente não pode somar. Obtendo a subtração desses termos aí, ó, a gente vai ajeitar, deixando bonitinho, todo mundo dentro de parênteses, ó, a gente percebe que a gente está subtraindo o primeiro polinômio com o segundo, né? Subtraindo o segundo do primeiro, não é isso? Aí, pessoal, a ideia é a mesma, semelhante com a ideia da adição, né? A única coisa que a gente vai fazer diferente é um joguinho de sinal, né? Você percebe que tem o menos lá de fora, né? Entre os dois termos, os dois polinômios, e a gente vai ter que efetuar né, o joguinho de sinal. Ou seja, ó, no segundo grupo, a gente tem que o 2 vezes x ao cubo, o sinal do coeficiente 2 é positivo. Só que quando a gente faz o jogo de sinal, ó, a gente vai inverter o sinal. Por quê? Lembra lá, pessoal. Menos vezes mais é menos, ó. E ele vai como menos, ó. A parte de baixo, tá bom? Então, já até marcou aí. 6x ao quadrado. Aí menos vezes mais, porque o sinal é positivo, ó, do 6x ao quadrado. É isso? Ô, Vai Zé, com licença, Gabriel. Com licença. ser. Ei, ô, Zé, desde que o microfone aí tá atrapalhando a aula aí, cara. O microfone do Ozel tá ligado. Vai lá, continuando. Tu podia desligar para ele, Samuel. Aí tu volta lá.
Vamos lá. Retornando um produto, né? Menos vezes mais é menos. Ó, então, vai ficar agora menos 6x ao quadrado, né? Menos vezes menos do 2 ali, ó, do último termo do segundo polinômio, vai ficar mais 2, tá bom? Aí a gente vai agora, tá todo mundo na mesma linha, ó. Todo mundo tá fora do parênteses. Vai ficar 5x ao cubo menos 4x mais 8. Aí o segundo grupo, agora todo mundo inverteu o sinal, ó. Menos 2x ao cubo menos 6x ao quadrado, né? Mais 2, tá bom? Agora vamos agrupar os termos que são semelhantes, os monômios semelhantes. 5 vezes x ao cubo menos 2x ao cubo, não é isso? É o primeiro grupo de termos semelhantes. Segundo grupo, menos 6x ao quadrado, é isso? Só ele que vai ter de 6x ao quadrado, ó. Percebe que nenhum termo se assemelha com ele. Menos 4x, percebemos também que nenhum termo se assemelha com ele, só ele. Então a gente só repete, levando o sinal, viu, pessoal? Menos 4x, não é isso? Agora, os que têm apenas números, mais 8, ó, e mais 2, tá bom? Agora, efetuando a soma dos termos semelhantes, a gente conserva a parte literal e soma os coeficientes, é isso? Lá do primeiro grupo, ó, 5 menos 2, a gente tem 3, repetindo a parte literal, x ao cubo. Agora do segundo grupo que são semelhantes, ó, a gente só vai repetir, menos 6x ao quadrado, menos 4x, só repetindo também, porque não tem nenhum termo semelhante. E agora, 8 mais 2 é igual a 10. Então, o resultado da soma dos dois polinômios lá de cima, ó, resulta em outro polinômio. Percebeu que aumentou agora até o número de termos, número de termos diferentes, de monômios diferentes, né? Então, o último exemplo aí, para a gente encerrar e poder me arrumar, a gente tem a última subtração aí, ó, a gente tem o primeiro polinômio, 7x ao quadrado mais 3x mais 5, né? Que a gente vai subtrair dele menos 3x ao quadrado mais 2x menos 7, tá bom? Colocando todo mundo dentro de parênteses, ó. Para poder tirar, vamos repetir agora o primeiro grupo, 7x ao quadrado mais 3x mais 5, né? E aí a gente vai inverter o sinal de todo mundo, ó. Menos vezes menos, né? O menos 3x ao quadrado, ele vai ficar agora mais 3x ao quadrado. É isso? Menos vezes mais lá do 2x, né? Ele vai ficar agora menos 2x. E o menos vezes menos do 7 lá, ó, vai ficar agora mais 7, tá bom? Agrupando os termos que são semelhantes, a gente vai ter 7x ao quadrado, que é semelhante com 3x ao quadrado, não é isso? O resultado vai ser 10x ao quadrado, lá embaixo já, Zé. Só pressando um pouquinho. Aí a gente vai ter mais 3x na penúltima linha, ó. Mais 3x na penúltima. Menos 2x, não é isso? Mais 5, mais 7. Tá bom? Efetuando a soma aí, ó. A gente vai ter o 10x ao quadrado, que já está lá embaixo, ó, marcado pelo Oziel. Aí agora, 3x menos 2x, o resultado é só o x, né? Não precisa colocar 1, viu, pessoal? Está implícito que o coeficiente do x aí é 1, né? 5 mais 7 é igual a 12. Tá bom? Então, o resultado da subtração desses polinômios é 10x ao quadrado mais x mais 12, tá bom? Espero que tenha dado para compreender. Eu tenho um exercício para a gente fazer, só que eu não tenho mais tempo, não. Tá bom? Quero agradecer a participação de todos os alunos. Gabriel. Oi, Matheus. Eu pergunto um negócio. Depois que acabar todas as aulas, vai ter, tipo, alguma atividade para responder?
Ó, ontem à noite eu mandei lá no grupo de vocês uma atividade com esse assunto que foi ministrado agora, tá bom? Tá desde ontem à noite lá no grupo. Uma atividadezinha. Aí vocês vão estar tentando responder. Podem entrar em contato comigo no privado, tá bom? No WhatsApp. Meu nome tá lá no grupo. Viu? E aí, amanhã eu já dou a solução, né? Hoje à noite eu ajudo vocês no momento que eu estiver disponível. E aí amanhã eu já dou a solução para vocês, tá bom? Via WhatsApp. Deu para compreender aí? Agora eu quero uma resposta, um feedback dos alunos. Deu para entender tudo bonitinho aí, Matheus, Ana Laura, Cristiane? Para mim deu. Pronto. Depois eu pago um lanche para vocês aí. Sem a professora Márcia saber, viu? Samuel, passo a bola para você agora, viu? Bora lá, né? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso mini curso, né? Com o tema Álgebra e Funções, praticar e aprender, né? Meu nome é Samuel Moreira, e aparece Rodrigues, porque estou com duas contas. Eu estou pelo celular em uma e vou manusear pela outra conta, tá bom? Bom, a gente ficou com o módulo 3, né? Está iniciando agora. O Gabriel fez o módulo 2, a gente vai continuar com o módulo 3. E o módulo 3 nós vamos tratar, deixa eu só aqui já adiantar, só um instante. Vamos abrir aqui o módulo 3 e vamos tratar sobre resolução de problemas de partilha e transformação, tá bom? Eu peço que os alunos desliguem os microfones para não dar interferência aqui na aula, tá bom? Outra coisa também é que durante a explicação vocês podem estar interagindo, perguntando ou tirando alguma dúvida, tá bom? Ou fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Estão me ouvindo aí, então? Tudo ok? Gabriel, tá ouvindo aí todo mundo? Estamos ouvindo, Samuel. Pode continuar. Então. Ok, obrigado, Francisco. Vamos lá. Começando aí o módulo 3, né? Nós vamos tratar, como eu falei para vocês. Se não estiver aparecendo, me avisa aí, tá bom? Com licença, professor, só um momento. Não. Oi. É porque eu não estou conseguindo visualizar o seu conteúdo. Está aparecendo aqui o Oziel. Por favor, coloque. O professor Oziel que está aparecendo. Dá uma olhadinha aí. O Oziel tem que fechar o dele, então, né? Isso, é porque está aparecendo a foto dele, ao invés de estar aparecendo o seu slide. Oziel, por favor, fecha tua apresentação. Para mim tá aparecendo a apresentação, cara. Para mim tá aparecendo também o do Oziel não, mentira, do Samuel. Francisco Fernandes, é o seguinte, você tem que clicar lá no Samuel e fixá-lo na sua tela. Eu não estou mais em tela não, viu? É porque é o seguinte, o Francisco Fernandes fixou o Oziel. Por isso tá isso. Você volta lá e fixa o Samuel agora, viu? Ok, então, aí para você, tá? Tudo bem. Aqui para mim tá bom. Eu não sei, eu vou desligar meu microfone agora para poder ouvir a explicação aqui, tá bom? Apareceu aí para vocês, né, tá? Vamos lá, então. Mas qualquer coisinha eu tô aqui. Um abraço. Deu certo aqui agora, Samuel. Tá ok, então. Deu certo, então. Pode continuar. Nosso módulo aí, ó, nosso curso, né? Álgebra e Funções, com o tema Praticar e Aprender, certo? Os professores estão ministrando os cursos, né? Na segunda foi o nosso amigo Oziel, ontem era para ter sido nosso amigo Gabriel, teve um probleminha, foi hoje, eu hoje, os demais serão nos próximos dias, tá bom? Tá aí, ó. O módulo 3 para vocês aí,
trata sobre resolução de problemas de partilha e transformação. Antes de começar mesmo a parte teórica, eu queria que os alunos, algum dos alunos, pudesse dar uma definição ou um conceito assim sobre o que seria partilha. Fique à vontade para botar aí ou no chat ou mesmo com áudio, vocês fiquem à vontade para participar. Alguém tem alguma definição, um conceito, ou alguma ideia sobre o que seria partilha? Samuel, Oi. Fala, Reginaldo. Professor, só não vou falar aqui que eu não conheço esse coisa ainda não, viu? Talvez já tenha ouvido falar, mas não sabe explicar, né? Bom, essa partilha aí me lembra mesmo só um bombom. bom, então vamos lá então. A partilha, a definição diz que é dividir em partes, né? É uma divisão, dividir em partes. Aí eu pergunto a vocês, em partes iguais ou desiguais? Vamos ver isso mais na frente. Quando a gente estiver começando o conteúdo, eu vou sobre isso, tá? Partilha também pode ser distribuição de qualquer coisa. É uma partilha, dividir entre pessoas, né? Vamos supor, laranja entre pessoas é partilhar, dividir em partes. E a transformação, o nome já diz é uma mudança, é uma alteração. Então, nós vamos aprender, nesse nosso mini curso aqui no módulo 3, como se resolver problemas de partilha e transformação, tá bom? Vamos aqui para a definição inicial sobre o que seria problemas de partilha, tá? Aí diz o seguinte, um problema de partilha, PP, se caracteriza por ter um valor conhecido que será repartido em partes desiguais. É o que eu falei agora há pouco. Partilha é dividir. Só que no nosso caso, nós vamos dividir em partes desiguais, né, ou proporcionais, dependendo do problema que vai aparecer. E essas partes são partes desconhecidas também. Então, você não sabe que valor é esse. Tá certo? Bom, então, continuando. Ou seja, nesse tipo de problema, tem-se uma quantidade total conhecida, né? E essa quantidade é repartida em outras partes, desiguais e desconhecidas. Vamos ver aqui um exemplo aqui para tratar sobre isso, uma ideia sobre o que eu falei sobre partilha. Aí diz o seguinte, o problema, Alan, Bruno e Carlos têm juntos um total de 120 figurinhas. Aí diz mais na questão o seguinte, Bruno tem o dobro de figurinhas do Alan e Carlos tem 40 figurinhas a mais que o Alan. Quantas figurinhas tem cada um? Vamos lá, então. Ó, a gente está observando o problema que nós temos um total, um valor conhecido, que é o total de 120 figurinhas. Né? São as outras partes, nós vamos dividir esse problema em partes, que vão ser, observe que está em partes desiguais. Um tem a mais que o outro, ou tem o dobro do outro. Então, você observa que são partes desiguais. Né? Ninguém tem a mesma quantidade. Porque se fosse dividir em partes iguais, cada qual teria um total de 40 figurinhas. Mas não diz isso na questão. Diz que um tem 40 a mais que o outro e um tem o dobro do outro. Demonstrando isso através de equação, nós vamos ter a seguinte situação, ó. O Alan, né, em relação ao Bruno, é o dobro, né? Observe na setinha aí que aparece do Alan para o Bruno o dobro, né? Vezes 2, que é o dobro, né? Do Bruno, aliás, do Alan para o Carlos, é um total de mais. Se a gente for montar a equação, vai ter a seguinte equação, x, né? Por que x? Porque x é a quantidade de figurinhas que o Alan tem. Entre os três, o que tem menor quantidade de figurinhas é o Alan. Então, vamos chamar de x a quantidade de figurinhas do Alan. O Bruno, na questão diz que o Bruno tem um dobro de figurinhas de Alan. Então, mais 2x. E o Carlos tem 40 figurinhas a mais que o Alan. Ou seja, é a quantidade do Alan, x, mais 40. É a quantidade que o Carlos tem. Fechando o total de 120 figurinhas, que é o que diz na questão. Esse é um problema de equação, no caso é um problema de partilha, né? Nós estamos dividindo as figurinhas em partes desiguais. Observe que um tem x, o outro tem 2x, o outro tem x mais 40. Né? E até então são valores desconhecidos. Quando você resolve a equação, você passa a encontrar o valor do x e, posteriormente, os valores dos outros colegas dele, o Bruno e o Carlos. Tá bom? Fica para vocês como tarefa, ok? Vamos ver agora o que seria, então, problema de transformação. Vamos aqui para a definição, mais ou menos. Os problemas de transformação, PT, né, Reginaldo? Sigla que tu gosta, né? Rapaz.
se caracterizam por uma transformação, que o valor inicial sofre, que, por sua vez, não é dado explicitamente no enunciado do problema. Ou seja, na transformação, tem um valor inicial. Esse valor inicial, ele sofre uma alteração, né, aparecendo um outro problema. Só que, como diz na questão, na teoria, ele não aparece explicitamente, né? Ele é de forma, não sabe quem é esse valor, tá certo? Aí diz mais o seguinte, essa transformação no valor de partida, que é o início, né, gera uma nova situação também desconhecida, né? Nesse caso, tanto o valor inicial é desconhecido como os valores finais. Aí vamos ver aqui um exemplo agora de problema de transformação. Diz o seguinte, ao ser perguntado sobre a sua idade, Paulo respondeu o seguinte, o dobro da minha idade há 4 anos atrás é igual à minha idade atual mais 18 anos. Aí pergunta, qual a idade de Paulo? Observem que no problema, o valor inicial a idade de Paulo, né, diz que é o dobro. Há 4 anos atrás é o dobro de 4 anos atrás. Um problema desconhecido. Gerou um novo problema, uma nova situação, né, que também são valores desconhecidos. Aí sim, um problema de transformação. Fica para vocês, alunos, o desafio aí, tá bom? De encontrar a equação. Ao final da aula, ou dos exercícios que eu vou passar posteriormente, nós vamos estar repassando para vocês essa equação. Tentem fazer, tá? Fica como desafio. Tentem fazer, a gente vai responder com vocês lá no WhatsApp, ok? Vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Nós vamos agora, então, vamos ver alguns passos ou fases para você aprender a resolver problemas com equações de primeiro grau, tipo essa que nós vimos agora há pouco, com os problemas das figurinhas, né? Ali é uma equação de primeiro grau, né? Só lembrando, a equação de primeiro grau vai ser falada na próxima aula, no módulo 4, mas já adiantando para vocês, é uma igualdade em que apresenta dois termos, né? Dois membros, o primeiro membro e o segundo membro, e nessa equação sempre aparece uma variável, daí então, ser chamada de primeiro grau, tá bom? Bom, aí diz o seguinte, vários problemas podem ser resolvidos aplicando uma equação do primeiro grau, como foi o caso das figurinhas lá, né? Ficou x mais 2x mais x mais 40 igual a 120. Em geral, devem ser seguidos estes passos ou fases. Vamos ver aqui que passos são esses. Na verdade, são 4 passos ou 4 fases, né? Nós vamos falar aqui de um por um, para vocês estarem se informando, para tentar ajudar vocês a resolução de problemas, tá bom? O primeiro passo ou primeira fase fala sobre a compreensão do problema. O que seria isso? Bom, você vai ter lá Seu Francisco, me ajude aí, por favor. Aquela frase, você tem um texto em português, né? Como foi no problema lá de partilha, em relação a Alain, o Bruno e o amigo dele lá, o outro. E ali esqueci aqui, seu Francisco, me ajude aí. É um texto em português, né? Que a gente vai ter que modificar, transformar esse problema numa equação matemática, tá? Então, o primeiro passo é a compreensão do problema. Você vai anunciar o problema, deve ser lido com cuidado, né? Passo a passo, para você identificar os valores e o que se quer obter nesse problema, que é a chamada incógnita X, incógnita ou variável, tá bom? Só lembrando a vocês que essa incógnita ou variável, ela não é somente X, pode ser qualquer letra, um A, um B, um C, um D, tá bom? Qualquer variável, mas costuma-se usar a variável X, mas isso vai de acordo com o querido aluno, tá bom? Geralmente é a variável X que a gente usa nos problemas. O segundo passo seria a montagem da equação, né? E o que seria isso, então? Consiste em você traduzir o enunciado do problema, ou seja, você vai ler o problema, né, que está lá em português, né, para transformar numa linguagem matemática, ou seja, numa linguagem por meio de expressões algébricas, que vai aparecer números e letras, como foi lá no exemplo dos amigos com as figuras. Você lá tinha um problema, né, você leu o problema e traduziu ele em linguagem matemática e ficou uma expressão algébrica, x mais 2x mais x mais 40, e obteve uma equação. Então, esse é o segundo passo, ou segunda fase, é a montagem da equação. Continuando aqui com o assunto, o nosso próximo passo seria a resolução da equação obtida.
Eu deixei para vocês lá o exemplo dos amigos, né, das figurinhas, para vocês responderem. Eu já montei a equação, agora é só resolver, tá bom? O terceiro passo seria o que, então? Consiste em resolver a equação achando o valor da incógnita. Lá no caso dos amigos, a equação, a incógnita seria a incógnita x, né? O valor da idade do primeiro lá, né, que tem o menor quantidade de figurinhas, depois você encontra os outros dois, tá bom? E o quarto e último passo nessa resolução de problemas seria a comprovação e a análise comprovação. É necessário comprovar se a solução obtida é correta e depois analisar se tal solução tem sentido com o contexto do problema, tá bom? Só um instante, pessoal. Eu tô com um probleminha aqui no carregador, só um instante, tá bom? Bom, pessoal, boa noite a todos. Aqui quem fala é o Francisco Fernandes. Sou professor da aula seguinte. Como o nosso colega teve aí um probleminha na tela, eu vou estar aqui com vocês alguns instantes enquanto ele volta. Eu espero que vocês me deem um minutinho de atenção para que a gente possa estar discutindo aí, dando continuidade ao conteúdo do nosso colega. Ok, obrigado. Ok, estamos aqui. Qualquer coisa... Tá aqui agora com o nosso... Tá, obrigado. Ó, vamos continuar aqui Nós vimos então aí os 4 passos, né? Para você resolver problemas de equação de primeiro grau. Nós vamos agora, então, praticar. Nós vamos fazer exemplos em que aparecem esses problemas, né? Fazendo aqui passo a passo cada um dos problemas, tá bom? Vocês conseguem visualizar a tela aí? Tá tudo ok, tá, para vocês? Tá. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com o exemplo 1. É um exemplozinho básico, né? Comum que a gente vê no dia a dia. Apareceu aí, seu Francisco, o exemplo? Como é? Não entendi. Apareceu aí o exemplo para vocês? Não, a tela tá branca, não apareceu, não. Apareceu, agora eu consegui compreender. Não apareceu, a soma de 3. Isso, Ok. exatamente. Tá, exemplo 1, vamos lá, então, tá para o tudo exemplo 1, jóia. tá bom? Tá, obrigado. Vamos lá para o exemplo 1, então. A soma de 3 números consecutivos é igual a 48. Ele pergunta quais são esses números. Eu pergunto aos alunos, o que são números consecutivos? Alguém pode me responder? Eu estou sem ver o chat, tá bom? Se alguém puder me ajudar aí, se alguém responder, vocês podem repassar, que eu estou só ouvindo aqui vocês. Até agora ninguém se manifestou, não. A Ana Laura saiu, teve uma aluna que falou que não apareceu para ela. Mas vocês conseguem visualizar aí? Eu estou conseguindo visualizar perfeitamente. Ok. Posso prosseguir então? Vamos lá? Bom, vamos lá então. Vai, Renato, pode falar. Não, pode continuar. Tá, então só aqui para quem estiver me ouvindo e não respondeu aí, ou ficou com vergonha de responder, números consecutivos é um que vem após o outro. Por exemplo, nós vamos pegar 3 números consecutivos, o 1, 2 e o 3, né? São consecutivos. Outro exemplo, 10, 11 e 12. São 3 números consecutivos. Observe que com 3 números consecutivos, a gente tem uma certa sequência, né? Do primeiro para o segundo aumentou em quanto? Nos exemplos 1, 2 e 3. Do primeiro para o segundo aumentou em 1, né? E do primeiro para o terceiro aumentou em 2. Então, aí é mais ou menos a ideia que a gente vai ter aqui para responder a questão. O primeiro passo é você compreender o enunciado. É o que eu estou falando aqui para vocês, entender o problema. Ele fala que 3 números somados, né, e são números consecutivos,
resulta em 48. Então, passo 2 aqui, vamos lá. Aliás, dentro do passo 1 ainda. Se o primeiro, vamos chamar de x, então, o primeiro número, né? Não sabemos quem é ele, é um valor desconhecido. Vamos chamar de x o primeiro número. Então, consequentemente, os outros serão quem? X mais 1, né? E x mais 2, é o que eu falei agora há pouco em relação aos números, exemplo que eu peguei 1, 2 e 3, né? O 1 é o primeiro, o 2 é o segundo e o 3 é o terceiro. Observe, então, que o x é o primeiro, né, no nosso exemplo. Para eu encontrar o 2, é x mais 1, ou seja, 1 mais 1, 2. E o terceiro seria x mais 2, que seria o quê? Seria o primeiro, que é 1, somado em 2, que resulta em 3. Então, para começo de questão, os nossos 3 números são esses daí. É o x, né? O x mais 1 e o x mais 2. Então, nós temos aqui, então, 3 números consecutivos. O próximo passo é montar a equação. Como é que seria, então, a nossa equação? Ele disse que a soma dos 3 números é 48, né? Já sabemos disso, né? Enunciado. E vamos ter aqui agora a nossa equação. Nós podemos observar aqui no problema, né? Só um instante. Vou manusear bem que assim o canetinha para facilitar um pouco. Ó, vamos montar aqui agora rabiscar aqui um pouquinho. Pronto, tá aqui. Observe que nós temos os 3 números consecutivos, né? O primeiro, x mais 1, olha, x, né? O segundo, x mais 1, e o terceiro, x mais 2. Somando os 3, ó, diz que a soma dos 3, ó, o primeiro mais o segundo mais o terceiro resulta em 48, né? Essa já é a equação já montada já. Né? Dando prosseguimento aí, vamos já para o passo 3, que seria o quê? Seria já a resolução da equação. Vamos lá, então, resolver a nossa equação. Tirei dos parênteses, né, os valores, né, dos números. Então, nós temos o seguinte agora. X mais 1. Aí tem um errozinho bem... Não é menos não, tá, pessoal? É x. Aparece aí pequeno, mas é mais aqui no computador. É x mais 1 mais x mais 2, que resulta em 48. Não é isso? Somando os termos semelhantes que nós temos aqui no caso, seria o quê? Aqui é um monômio, como falou o Gabriel no assunto anterior. Somando x mais 1x mais 1x, dá um total de quanto? Um total de 3x, né? Então, somando aí 3x e somando aqui, ó, os coeficientes, os números que não tem variável, no caso, né, 1 e 2, resulta em 3. Tudo isso igual a quanto? Tudo isso igual a 48. Continuando a questão aqui, nós temos o seguinte, nós vamos isolar no primeiro membro o 3x, por quê? Porque o 3x é o valor que tem a variável, é o valor que nós queremos encontrar, né? O 3, esse 3 que está aqui no primeiro membro, ó, como ele não tem variável, né, ele vai ter que passar para o segundo membro. Então, ele passa com o sinal trocado. Mais 3, né, ele vem para cá, então, como sendo menos 3. É que o mouse não está ajudando aqui muito, não, mas vamos lá. Então, fica o seguinte, isolando o 3x no primeiro membro, vai ficar o seguinte, 3x igual a 48 menos 3, né? Isso vai resultar em quanto? 3x, repete, igual a 48 menos 3, um total de 45, né? Isola o x, né? X, o 3 que está multiplicando na variável x, passa para o segundo membro como divisor, né? Então, fica 45 sobre 3. Dá um total de quanto? Um total de 15. Bom, mas quem é o 15 na questão? 15? Pode falar, João. Eu vou responder como aluno. 15, no caso, seria o primeiro número, no caso, né? Isso. O 15 é o primeiro número que nós temos na sequência. Já está a resposta aí já. Ó. Então, quem são os 3 números? Se você substituir lá na equação inicial, quem são os 3 números lá no começo? Era x, x mais 1 e x mais 2. Para encontrar o próximo número, que é o 16, é só somar o x mais 1, que é 15 mais 1, que dá 16. E o terceiro número é o 17, que é x mais 2. O x é quanto? 15. 15 mais 2 é 17. Então, esses são os 3 números consecutivos. E o quarto e último passo é você o quê? É você comprovar e analisar a solução, ver se realmente é o valor que torna a equação verdadeira, né?
Vamos só aqui comprovar, somando aqui os 3 números. 15 mais 16 mais 17 dá um total de 48. É verdadeiro. Então, isso comprova o quê? Que o valor de x realmente é igual a 15. Se tivesse dado um outro valor, ia dar um valor diferente no final. Vamos supor que tivesse dado 13. Então, quem seriam os 3 números consecutivos? Seria 13, 14 e 15. Que somando os 3, não ia dar 48. Logo, teria alguma coisa errada durante a sua resolução, até mesmo na montagem do problema. Correto? Correto. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma parte que ficou assim? Vocês estão com material, mandei mais cedo material no grupo, né? Vocês podem estar observando depois e tirar alguma dúvida depois via WhatsApp, tá bom? Vamos por exemplo 2 agora. Ó, o exemplo 1, pessoal, nós usamos o problema de partilha, né? A gente tinha 3 números, um valor conhecido, que era o 48, né? E dividido em partes diferentes, desiguais, no caso, né? Que ficou 15, 16, 17. Esse próximo exemplo 2 já é um exemplo já de transformação. Vocês conseguem visualizar na tela aí o problema já? Apareceu, Reginaldo, o problema na tela? 2? Sim, Samuel, pode continuar, tá legível, viu? Tá bem visível, pode continuar. Vamos lá, então. Vamos aqui, por exemplo, 2, que é um exemplo de transformação. Diz o seguinte, problema. Uma mãe tem 40 anos e seu filho tem 10 anos. Aí a pergunta é a seguinte, no problema. Quantos anos transcorrerão? Aqui no caso, pessoal, lá no problema da idade do Paulo, era anos atrás, né? Ou seja, era para trás, passado. Nesse problema 2, exemplo 2, fala em transcorrer. No caso, vai ser para frente, né? Ou seja, quantos anos se passarão, para que a idade da mãe seja o triplo da idade do filho? Ou seja, a mãe hoje tem quantos anos? Tem 40, e o filho tem 10. Quantos anos vão se passar, né, para que a mãe tenha aliás, para que a idade da mãe seja o triplo da idade do filho, né? Vamos lá resolver, então, esse problema aqui. E o primeiro passo é você compreender o enunciado, né? Saber o que é o problema. Eu montei aqui um quadrozinho para vocês tentarem entender mais ou menos o problema. Hoje, qual a idade da mãe? 40 anos, né? A idade do filho, 10 anos. Na data de hoje, nesse ano, né? Vamos tratar assim. Na coluna seguinte, nós temos o quê? Dentro de X anos, ou seja, dentro de quantos anos? Se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, que eles vão ter a mesma, que a mãe vai ter o triplo da idade do filho. Então, aqui eu montei o problema, né? Atual, hoje, e dentro de X anos. Quando é que vai acontecer a questão do triplo, né? Da idade da mãe. Então, seria o seguinte, seria o quê? 40 mais X, ou seja, 40, a idade da mãe hoje, mais X. Por que mais X? Porque X é o ano que vai transcorrer. Daqui a quantos anos? 5, 10, 15, 20? Então, vamos chamar de X. Não sei quantos anos ainda são, então vou chamar de X. Tá bom? A idade do filho vai ser o quê? Vai ser a idade dele atual, mais X, que também, no caso aí, também é os anos que estamos querendo saber, tá bom? Então, é mais ou menos isso aí, a compreensão do enunciado. O passo 2 é você já montar essa equação, né? Que seria essa equação que aparece na tela de vocês aí. 40 mais x é igual a 3, né? Aí, entre o parênteses e o 3 tem uma multiplicação, tá bom? Então, 40 mais x é igual a 10 mais x. Por que é uma igualdade? Porque ele quer saber quantos anos transcorrerão para que a idade da mãe seja igual ao triplo da idade do filho. Então, é a igualdade. No primeiro membro, nós temos aqui, nós temos o que no primeiro membro? 40 mais x, que é a idade da mãe daqui a x anos, né? No segundo membro, por que não ficou igual a 10 mais x, como eu montei lá no quadro acima? Porque ele quer saber na questão, como eu falei, ele quer saber quantos anos transcorrerão para que a idade da mãe seja o triplo, né? 3 vezes a idade do filho. Então, por isso que ficou essa equaçãozinha aqui, no segundo membro. Ficou o quê? Ficou
3 vezes 10 mais x, tá bom? Se fosse o dobro, aí você ia botar no lugar do 3, seria um 2. Se fosse o quádruplo, então seria 4 vezes 10 mais x. Então, depende do problema que você vai resolver, tá bom? Então, essa é a nossa equação, 40 mais x igual a 3 vezes 10 mais x, tá bom? Essa é a nossa equação. O passo 3, vamos ver agora o passo 3, já vai ser a resolução do problema, né? Deixa eu aparecer aqui para vocês aqui. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Podem perguntar, tá bom? Vamos lá, o terceiro passo, então, é resolver a equação, né? Aqui já está a resposta toda para vocês. Vamos só aqui adiantar um pouquinho. Aí tá aqui, ó, a nossa equação inicial. Só um instante. A nossa equação inicial, ó, no passo 2, né? 40 mais x é igual a 3 vezes 10 mais x. Nós vamos repetir o 40 mais x, né, no primeiro membro, correto? E igual, aí vamos multiplicar aqui, ó, 3 vezes 10, vai dar quanto? Dá 30, né? Aí depois você vai fazer, ó, 3 vezes x, dá um total de 3x. Já eliminamos já o parênteses já, né? Nosso próximo passo é isolar para encontrar o valor de x, que é a idade, aliás, não é a idade, é os anos que foram transcorridos, né? Para que a idade da mãe seja o triplo da idade do filho. Então, é o seguinte, nós vamos isolar aqui agora, ó, o valor que tem o x, né? Aqui ficou inverso, pessoal, mas a ordem dos fatores não altera o resultado. Aí aparece para você o seguinte, 40 menos 30 igual a 3x menos x. Pode ser o contrário também, não vai alterar o resultado não, tá bom? Então, aqui ó, nós vamos ter o seguinte, ó, 40 menos 30 vai dar um total de 10, né? Bem a igualdade, tá bom? E 3x menos 1x vai dar um total de 2x, bom? Então, ficou quanto? Ficou 10 igual a 2x. Isolando o x no primeiro membro, você vai ter o quê? Isola o x, né? Aí você vai ter um total de 10 sobre 2, que dá um total de 5. 5 é o quê? 5, pessoal, é a quantidade de anos que transcorreram, né? Que vai transcorrer para que a idade da mãe seja o triplo da idade do filho. Vamos comprovar aqui a nossa resolução. Aí diz o seguinte, ó. Dentro de 5 anos, ou seja, daqui a 5 anos, a mãe vai ter quantos anos? Lembrando que ela tinha quanto? Ela tinha 40. Passou quantos anos? 5. 40 mais 5, 45, né? O filho tinha quantos anos? O filho tinha 10. 10 mais 5, um total de 15. Aí vamos verificar agora nossa solução. A questão diz que quer saber quantos anos transcorrerão para que a idade da mãe seja o triplo da idade do filho. Só voltar bem aqui. Observe o seguinte, ó. A idade da mãe atualmente, daqui a 5 anos vai ser quanto? Vai ser 45. Do filho vai ser quanto? 15. Aí verificando, você vai ter 3 vezes 15, 45 é igual a 45. Ou seja, daqui a 5 anos, a mãe terá 45 e o filho terá 15. Que no caso vai ser 3 vezes 15 dá os 45. Ok? Vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Finalizar. Alguém perguntou que hora acabar. Ó, tá acabando já. Professor. Oi. Professor. Pois não. Nesse 45 e nesse 15 só me complicou um pouco. Pode perguntar, não entendi a sua colocação. Tipo assim, só me complicou um pouco no cálculo, entende? No passo 3 ou no 4 você está falando? No 4. No 4. No 4 é o Matheus, é? Sim. Tá, Matheus, no passo 4 é só a verificação. Quantos anos vão transcorrer para que a idade da mãe seja o triplo do filho? Depois de 5 anos, não é isso? Correto? Tá me ouvindo, Matheus? Sim. Tá, então 5 anos vão se passar para quê? Para que a idade da mãe seja 3 vezes a idade do filho. Qual a idade da mãe daqui a 5 anos? Me diga aí. 45. Certo. O filho tem quantos anos hoje, o filho dela? Aliás, daqui a 5 anos. 15. Tá. 45 é igual a 15?
Não. Não. Então, por que eu multipliquei por 3? Porque eu quero que as idades da mãe e do filho sejam iguais, não é isso? O que é que eu fiz então? Eu peguei o triplo, dado na questão, enunciado, né? Quantos anos transcorrerão para que a idade da mãe, que é 45, seja o triplo da idade do filho? Então, ficou 3 vezes 15, que dá 45, ou seja, tornando os dois iguais. Tá bom? Ah, tá, agora entendi. Beleza, então. Vamos para o próximo exemplo e último, tá bom? Alguém perguntou que hora termina a aula. Tá acabando já. Vamos para o último exemplo aqui. Exemplo 3 aqui, ó. Um pouquinho mais complicado, tá? Tem até na lista de exercícios, tem um parecido com esse aí, só que lá no caso parece que são carros e motos. Nós vamos tratar sobre coelhos e galinhas. Apareceu aí para vocês? Apareceu? Problema 3? Meus amigos, me ajudem aí. Apareceu o problema 3? Tá, Sim. obrigado, Cristiane. Obrigado. Apareceu aqui, apareceu aqui. Valeu, Arisvelto. Diz o seguinte, ó. Fazenda me lembra só os meus amigos aí de Altos, né? O meu amigo Reginaldo, meu amigo seu Francisco. Lá em Alto Longar tem o Arisvelto e o Gabriel, né? Que são todos fazendeiros aí, os homens aí. Vamos lá. Eis o problema. Exemplo 3. Em uma fazenda há coelhos e galinhas, né? Aí diz o seguinte: se as cabeças forem contadas dos coelhos e das galinhas, dá um total de 30 cabeças, né? Somando coelhos e galinhas, correto? E no caso das patas, haverá um total de 80 patas. A pergunta é: quantos coelhos e quantas galinhas há nessa fazenda? Bom, vamos lá para o problema, né? Primeiro passo é você compreender o enunciado. Que seria o quê? Seria você encontrar a quantidade de coelhos e galinhas que existe nessa fazenda. Mas como? Vamos lá. O nosso próximo passo, passo 2, é você montar essa equação, tá? Que seria da seguinte maneira. Ó, pessoal, a ordem da escolha aqui não vai alterar o resultado, não, tá bom? Aqui eu estou chamando de x o quê? Número de coelhos, né? E se fosse o contrário, poderia ser? Poderia. Poderia ser x galinhas. Lembrando só que, contando as cabeças de coelhos e galinhas, dá um total de 30, não é isso? Então, é o seguinte, se num local tem, vamos supor, 30 cabeças de gado, desculpa, são 30 cabeças entre gado e ovelha, vamos supor. Se eu tenho 10 ovelhas, quantas vacas tem nesse curral? Vamos supor assim, 20, né? Que fecha as 30. Então, aqui é o caso também. Por que vai ficar 30 menos x? Porque o total de cabeças menos o x, que é a quantidade de coelhos, né? Eu estou chamando aqui de x o quê, ó? Estou chamando de x o número de coelhos, mas poderia ser o inverso. O x poderia também ser o número de galinhas. Aí fica a seu critério na hora de você resolver ou montar a sua equação. Tá bom? Então, o que é um x na questão? É o número de coelhos. Então, 30 menos x será o número de galinhas. Ou seja, o total de cabeças menos a quantidade de coelhos vai resultar no total de galinhas. Não é isso? Então, vamos aqui para o nosso próximo passo, lembrando o seguinte, que cada coelho tem um total de 4 patas e cada galinha tem um total de 2 patas. Pessoal, lá no exemplo, aliás, lá no exercício que eu passei para vocês, tem uma questão que parece com essa, só que lá são carros e motos, estacionamento. Então, lá é parecido, é a mesma ideia, só vai mudar, claro, o problema. Lá são carros, as rodas. Aqui nossos problemas são coelhos, né, e galinhas. Lembrando só que o coelho tem o quê? O coelho tem 4 patas, né, e a galinha tem 2 patas. Logo, qual vai ser a nossa equação? A equação que vai surgir para a gente poder encontrar o valor de x, só lembrando que x é o número de coelhos, né? Então, vai aparecer a seguinte equação. 4x mais 2 vezes 30 menos x igual a 80. Agora complicou, não complicou? Ok, professora?
Boa noite, obrigado pela estadia com a gente aqui. Então, ficou o seguinte, ó, por que ficou essa equação aí? Por que ficou 4x mais 2 vezes 30 menos x igual a 80? Vamos lembrar, que eu falei agora há pouco, que x é a quantidade de coelhos, não é isso? E por que multiplicado por 4? Porque o total de cabeça eu já sei quais são, né? Eu quero descobrir através da quantidade de patas. Porque se fossem quantidades iguais de patas, seria mais fácil responder, né? Vamos supor 80, são 80 patas, né? Vamos supor que tivesse 20 coelhos, 20 vezes 4, né? Daria 80. Então, teria 20 coelhos e nenhuma galinha. Não existe. Está errado. Então, como eu não sei quem são, vamos chamar, então, o x, 4x, seria o quê? Seria a quantidade de patas de coelhos. 4, que são 4 patas dos coelhos, vezes x, que é a variável para encontrar o número de coelhos, né? Mais 2, por que 2? Porque as galinhas têm apenas 2 patas, né? 2 pés, no caso, né? Vezes 30 menos x. Por que ficou 30 menos x? Porque aqui no problema, nós vimos anteriormente, ó, 30 menos x é a quantidade é o número de galinhas, né? Então, ficou isso aí. 2 vezes 30 menos x, um total de 80. 80 é o que mesmo na questão, pessoal? 80 é o total de patas, tá bom? Então, essa é a nossa equação. 4x, né? 4 patas de vezes x, que é o número de coelhos, mais 2 vezes 30 menos x igual a 80. Vamos aqui para o próximo passo, que é o passo 3, que já vai ser a resolução do problema, né? Que a gente teve anteriormente. Já montamos a equação, agora vamos resolver a nossa equação, tá bom? Professor, Pois não. esse cálculo que você fez é tipo, em um local tem 50 animais, desses 50, 20 é pouco, tem que saber o resultado de galinha, tipo assim, né? Isso, mesmo problema. Muda só os animais, né? É basicamente isso, Entendi. viu? Você vai ter no Uhum. exercício, vai ter um exemplo, como eu falei, vai ter um exemplo, um exercício lá, vai ter uma questão de estacionamento, que são carros e motos, tá bom? Vamos lá, resolver a equação aqui, Entendi. ó. Essa é a equação que a gente montou lá anteriormente, né? Só um instante, deixa eu voltar bem aqui. Aqui já está um pouco direto já, pessoal, porque já houve a multiplicação. Ó, voltando bem aqui para vocês, ó. Apareceu já a resolução. Por que já está direto aí? Eu esqueci de colocar a anterior, mas lembrando que a equação anterior que nós encontramos foi essa aqui, ó. Só um instante. Nossa equação lá ficou o quê? Ficou 4x, né? Mais 2 vezes 30 menos x igual a 80, não é isso? Aí você vai fazer o quê? Você já vai resolver direto. Deixa eu voltar bem aqui para a gente poder ver a equação. Pronto, tá bem aqui, ó. Tá aqui a nossa equação aqui, ó. 4x mais 2 vezes 30 menos x igual a 80. Aí você vai repetir o 4x, né? Vai multiplicar. Você vai multiplicar bem aqui, ó. 2 vezes 30, né? E vai dar quanto? Vai dar 60. Mais com menos vai ficar menos. 2 vezes x vai ficar 2x. Então, já adiantando já lá no passo 3, tá bom? Então, você faz a multiplicação. Vamos aqui no passo 3, ó. Vai aparecer já o resultado já direto já. Que eu fiz lá no módulo 2, né? No passo 2, quer dizer. Então, vai ficar o seguinte, ó. Você vai ter 4x. Você vai ter 4x mais 60 menos 2x igual a 80, né? Já é a nossa equação. Dando prosseguimento aí, vai ficar o seguinte, ó. Vamos somar os que tem variável, né? 4x e 2x, né? Então, fica quanto? Fica 4x menos 2x, né? 4x menos 2x. Vamos jogar para o segundo membro os valores que não tem variável, que no caso é o 60, né? E o 80. 80 já está lá, então você repete o 80, né? O mais 60 vai passar para o segundo membro com sinal trocado. Então, fica menos 60.
tá bom? Resolvendo aí vai ficar o seguinte, ó. 4x menos 2x vai ficar 2x. 80 menos 60 vai dar 20. Isola o x, né? Isola o x. Aí você vai dividir 20 por 2, né? O 2 que está multiplicando o x passa como divisor. Então fica o seguinte. Fica x igual a 10 sobre 2, que dá